Olá, olá, leitores e ouvintes! Está começando No Meio de Nós, o podcast de curadoria de livros da Edições CNBB. Eu sou o Gabriel, editor na Edições, e estou aqui para te indicar um bom livro. Hoje falaremos do livro Rezar com os Salmos, o segundo volume da coleção Caderno sobre a Oração. Ano que vem temos o Jubileu 2025 e em preparação ao Ano Santo, este ano é o ano da oração. E para ajudar a entrar em oração, temos toda essa coleção Caderno sobre a Oração. Para quem não assistiu o episódio anterior, em que eu explico o que é o ano jubilar, o que é o ano da oração, que contextualiza toda a criação dessa coleção aqui, faça um favor, né, e vai lá, assista. Antes de começar, vale a pena lembrar que para você adquirir este e todos os outros livros da coleção, basta acessar o nosso site que está aparecendo na descrição do nosso programa, edcoincnbb.com.br. Você também pode ligar para a nossa central de atendimento ou mandar mensagem no WhatsApp para o número 61 2193 3019. Como no ano passado eu já falei sobre toda a contextualização do Ano Santo, o Ano Jubilar, e ficou um episódio bem grande, esse episódio vai ser mais pocket menorzinho, eu vou focar justamente no segundo volume, que é o Rezar com os Salmos. E para você relembrar o que eu falei, volta lá no episódio, está aqui no YouTube, está no Spotify, e vamos lá. Foi escrito pelo cardeal italiano Gianfranco Ravasi, que é um nome super reconhecido por sua erudição bíblica. Ele foi professor de exegese do Antigo Testamento na Faculdade de Teologia do Norte da Itália, foi prefeito da Biblioteca Ambrosiana de Milão, uma das instituições culturais mais prestigiadas da Itália, foi presidente do Pontifício Conselho para a Cultura e presidente da Pontifícia Comissão de Arqueologia Sacra. O cardeal Ravasi é reconhecido por sua habilidade em dialogar com diferentes culturas e crenças. Ele promoveu iniciativas como o Átrio dos Gentios, um espaço de encontro entre crentes e não crentes para discutir temas fundamentais da existência humana. Além de ter todo esse destaque no meio acadêmico e pastoral, o cardeal Ravasi é conhecido por sua presença superativa nas redes sociais, onde ele compartilha reflexões que vão desde passagens bíblicas até citações de escritores e filósofos contemporâneos. Podem procurar o nome dele no X, que é o antigo Twitter, que vocês vão encontrar o perfil dele lá e é bem legal. Bom, no segundo livro da coleção, no volume 2, a gente também começa com o prefácio do Papa Francisco, mas é o mesmo prefácio que tem no primeiro volume e é o mesmo prefácio que vai ter em todos os outros volumes da coleção. Mas uma experiência que eu tive quando eu estava lendo cada um desses livros é que parece que esse prefácio, por mais que ele seja o mesmo em cada um, parece que o Papa escreveu quase que individualmente, sabe? Porque a cada vez que eu relia o prefácio, porque eu tenho um pouco de toque, então eu não dou conta de pular páginas, então toda vez que eu ia ler um novo livro, eu relia o prefácio, parecia que o prefácio estava conversando com o que foi dito, com o que ia ser dito, né, no livro. Por exemplo, nesse daqui, no episódio passado eu já reli alguns trechos, mas aqui eu vou reler outros trechos. O Papa já começa falando: a oração é o respiro da fé. E o primeiro capítulo desse livro aqui se chama A Oração, o Respiro da Alma. Já está aí já com a conexão do prefácio com o próprio livro. Tem um trecho no prefácio que o Papa diz sobre o Espírito Santo assim, eu acho que tem super a ver sobre os Salmos, que vai ser o tema central desse livro. Sobre o Espírito Santo ele diz: é Ele quem sabe colocar em nossos corações e em nossos lábios as palavras certas para sermos ouvidos pelo Pai. Não seriam então os Salmos orações meio que já prontas, mas inspiradas pelo Espírito Santo? Porque muitas vezes nós vamos rezar e nós não sabemos o que falar, não sabemos o que dizer, mas quando nós vamos aos Salmos, vamos a algo já escrito por algum santo, parece que aquela oração ali super casa com os momentos que estamos passando, com a nossa vida. Então, rezar o Salmo, ler o Salmo, é como se fosse uma oração já inspirada pelo Espírito Santo para nos dizer a nós o que nós devemos pedir, porque muitas vezes nós nem sabemos o que devemos pedir. Então, a Sagrada Escritura, os Salmos em especial, que é o foco desse livro, eles são orações inspiradas pelo Espírito Santo para que saibamos rezar aquilo que muitas vezes não sabemos nomear. Aí ele continua: graças a ele, a oração de uma só pessoa pode se tornar oração de toda a igreja e vice-versa. Não há nada como a oração segundo o Espírito Santo. Mais uma relação com os Salmos, porque o Salmo provavelmente foi escrito por uma pessoa, mas é uma pessoa tão inspirada pelo Espírito Santo quando foi escrever. Os Salmos, no geral, eles são, pela tradição, é dito que foi Davi
que escreveu os Salmos. Não é certeza, não é garantia. Mas vamos dizer assim, Davi, vamos supor, estava tão inspirado para escrever os Salmos que a oração dele só, de uma só pessoa, se tornou uma oração de toda a igreja, de toda a tradição da igreja. E nesse rezar com os Salmos aqui, ele já começa também dando relembrando o que foi dito no episódio passado, quando eu fui explicar o que era o jubileu, a origem do jubileu lá em Levíticos, o começo do jubileu, porque ele já começa assim: o som do chofar, lembra quem viu o episódio passado, lembra? O som do chofar percorria as ruas das cidades e dos vilarejos e seu eco se dispersava pelos campos. Era o sinal do 50º ano em que se proclamava a libertação na terra para todos os seus habitantes. E aí já vai citar Levíticos, capítulo 25, que é quando conta a história do ano jubilar, do jubileu. No episódio passado, eu já falei que eu gosto muito de citações bem feitas em livros. E o cardeal Gianfranco Ravasi também já vai trazer uma citação muito boa logo no começo da introdução do livro, que é do Blaise Pascal, que o Papa Francisco, inclusive, escreveu uma carta sobre ele, que é o Sublimitas Miserias Hominis. Perdoe o latim. E aí, a citação é assim: os filósofos antigos diziam: adentrai-vos em vós mesmos, é ali que encontrareis a vossa tranquilidade. Mas isso não é verdade. Outros dizem: saí, buscai a verdade divertindo-vos. Mas isso também não procede. A felicidade não está nem dentro, nem fora de nós. Está em Deus. E por isso está fora e dentro de nós. Eis então o significado das páginas desse volume. É um convite a entrarmos no ano jubilar, tendo por entre as mãos o saltério, o livro bíblico destinado por excelência à pausa orante e ao silêncio contemplativo. É um guia para cantar a Deus com arte através dos salmos. Como dizia Santo Agostinho, magnum opus hominum laudare Deum. A grande obra dos homens é aquela de louvar a Deus. Então, ele fazendo essa associação aqui do que Santo Agostinho diz com o Blaise Pascal diz, e trazendo o saltério, ele vai afirmar como o saltério é importante para a igreja. A igreja já, em toda a sua tradição, há muito tempo, já diz da importância do saltério, tanto que incentiva não só o clero, mas também os leigos a rezarem as laudes, as vésperas, todos os dias. Porque os salmos é um canto de louvor a Deus. E se devemos buscar alegria, não dentro de nós, não fora de nós, mas em Deus, então que buscamos os salmos, porque é uma forma poética de louvarmos a Deus que está dentro e fora de nós, em todos os lugares. Eu acho que no podcast eu só cito. Mas é porque falar com minhas palavras está tudo muito bem escrito. O saltério inicia seus cânticos sobre a agitação da existência social, as obras de cada dia, os risos e as lágrimas, os dramas pessoais e as tragédias nacionais. Sempre, todavia, com a certeza: ainda que meu pai e minha mãe me tenham abandonado, o Senhor, porém, me acolheu. E depois ele vai dizer exatamente o que é esse livro. Este pequeno guia para a oração com salmos, ou seja, rezar com salmos, é um pequeno guia para a oração com salmos, compreende 4 pontos chaves: uma reflexão geral sobre a oração, um olhar panorâmico sobre os salmos, um retrato dos 2 protagonistas na oração, que é Deus e aquele que ora, e uma antologia de breves comentários dos salmos mais caros à tradição e à liturgia. O que é mais legal, porque no final ele vai pegar alguns dos principais salmos que tem na Bíblia, não todos, porque são muitos, são 150 no total. Ele vai trazer 150 porque é um livreto, né? Mas ele vai fazer uma breve reflexão em cima de cada um, que vai nos incentivar, a quando for rezar os salmos, a entender ele não como um texto a ser lido, mas uma oração a ser rezada. No primeiro capítulo, ele já vai trazer essas 2 facetas do salmo, que é um canto de louvor em alguns momentos, mas também em outros é uma súplica amarga. Os salmos ele tem essa vertente da festa e essa vertente da súplica. Os antigos, acertadamente, diziam que rezar é respirar. Aqui se vê como é desnecessário falar de um porquê. Por que eu respiro? Porque de outra forma eu morreria. Assim acontece com a oração. Se a gente não respira, a nossa carne morre. Se a gente não reza, o nosso espírito é quem morre.
E aí, ele sendo ainda mais didático, ele vai trazer duas cores, ele vai falar que os salmos têm duas cores. E esse canto de louvor, ele vai dar, de forma didática, o nome de cor vermelha, vivo, quente, festivo e harmônico. E depois, mais para frente, para a súplica amarga, ele vai dar a cor violeta. Então, ele vai usando essas duas vertentes do salmo, vai explicando essas duas dimensões dos salmos nessas duas cores diferentes. Então, no vermelho vivo, quente, festivo e harmônico, é o canto de louvor, é a glorificação, a adoração, a ação de graças, a celebração, a contemplação de Deus das suas obras. Então, esse é o salmo para o momento da alegria, o momento em que você vai fazer ação de graças, agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu, em que você vai contemplar a criação, vai contemplar Deus simplesmente por Ele ter te criado. Ele é exaltado não para que obtenhamos um tom particular, mas pelo simples fato de que Ele existe e se revela em palavras e ações. Então, a esses salmos de cor vermelha, que é os salmos que exultam a alegria, a ação de graças, ele fala que é o hino. Esses salmos são os hinos, chamados de hinos. E depois, para os salmos de súplica amarga, que possui essa cor violeta, né, que é uma dimensão mais fria, assinalada pela dor, pelas lágrimas, pelo vazio silêncio de um Deus que parece ausente, ao qual, porém, grita-se. Essa súplica amarga são salmos de lamentações, salmos de súplicas, que são salmos que geralmente vão estar falando de Senhor, protege-me do inimigo. E muitos salmos a gente vai parar para pensar e falar, meu Deus, que salmo estranho, sempre falando de inimigo. E ele vai explicar que esse adversário, esse inimigo que o salmo muitas vezes vai nomear, talvez não seja um inimigo exterior a nós. Mas o adversário, porém, talvez não seja fora de nós. Mas sim, concretizado na hostilidade, na doença, na provação, no nosso interior, na nossa alma, na nossa vida. E que esse inimigo, no fim, que o salmo sempre diz, é o pecado. Então, nesses salmos de súplica amarga, erguem-se a Deus, diz ele. Então, os pedidos de perdão, a confissão das próprias culpas, reconhece-se a justiça de Deus e se confia à sua bondade misericordiosa. E mais para frente ele vai explicando que a oração cristã por excelência, o Pai Nosso, reúne maravilhosamente em si essas duas cores da oração. Então, fugindo um pouquinho do tema de Salmo, ele vai dizer que ainda mais precioso do que os próprios Salmos, mais completos do que uma oração que é ler o Salmo, é o Pai Nosso, que tem ainda ao mesmo tempo, em um único oração, tem essas duas dimensões, essa dimensão de ação de graça, a dimensão alegre, essa dimensão de súplica amarga. Tem o louvor e tem a súplica. E ainda nesse capítulo ele diz assim, a oração não é um ato mágico, é muito bom essa parte, e sim uma escolha, cuja ressonância envolve toda a existência. Assim como a liturgia não se deve restringir apenas ao oásis sacral do rito temporal entre cantos e incensos, mas deve se irradiar por entre as praças, isto é, na cotidianidade, nos afazeres sociais, nas contradições da vida, nas decisões entre o bem e o mal, justo e injusto, verdadeiro e falso. Então, um erro que talvez eu acho que ele quis colocar esse parágrafo aqui justamente porque rezar com salmos pode, às vezes, nos fazer levar ao erro de rezar lendo sem pensar. Que às vezes, quando vai rezar as laudes, quando vai ler um salmo, lê as palavras que estão ali escritas, porque existem várias formas de rezar, a forma de conversar com Deus, fazer uma oração pronta, ler um salmo. Mas talvez esse ler um salmo, você entra no automático de estar lendo algo e não refletindo. Ele diz que isso não conta como oração. Uma leitura de um salmo não é uma oração, mas uma verdadeira oração é aquela que você coloca em prática no dia a dia. Então, ao ler um salmo de louvor, ele vai se tornar oração a partir do momento em que você, na sua vida, no seu cotidiano, você louva a Deus. Isso é rezar com um salmo. É não estar apenas repetindo a palavra que está ali escrita na Bíblia, mas sim vivendo ela de forma concreta. Outra citação dele maravilhosa. Os salmos são poesias para serem cantadas e acompanhadas musicalmente na liturgia. Uma citação aqui aleatória, solta, maravilhosa.
Mais pra frente, gente, lembrando que tudo é o começo do livro, viu? Olha só como é rico. Mais pra frente ele vai dizer dos gêneros literários presentes dentro do Salmo. Ele começa com a crise, que alguns salmos representam a crise, que na verdade é quase um terço do saltério está com essa característica, que a crise é a marca do lamento e da dor. A gente está sempre em crise, já percebeu isso? Sempre que tem alguém falando alguma coisa, ai meu Deus, eu estou em crise. Então isso explica porque quase um terço dos salmos falam sobre a crise, que é a crise a marca do lamento e da dor. Então um terço dos salmos falam sobre o sofrimento. E esses salmos intitulados de crise é onde sempre vai estar nos salmos os três personagens, que é Deus, o homem que reza e o inimigo. Lembrando que ele já disse que o inimigo muitas vezes não é uma terceira pessoa, mas sim nós mesmos, e principalmente os nossos pecados. Esse é o nosso inimigo. O nosso pecado é o nosso inimigo. Ele diz muitas vezes repetidas aqui. Me incomodava muito quando eu lia Salmos, eu vejo, Senhor, me protege do inimigo, me protege do inimigo. Deus eu falo, cara, eu não tenho um inimigo, eu não sou o Batman, o super-homem para ter um arqui-inimigo, sei lá. E aí, falo, cara, o inimigo sou eu, meu pecado. Muitas vezes a minha sabotagem, eu sou o meu próprio inimigo. Então, Senhor, defendei-me de mim mesmo, né? É isso que o Salmo diz, quando defendei-me do inimigo, defendei-me de mim mesmo, que muitas vezes me saboto. E nesses salmos de crise, muitas vezes está algo muito presente no nosso dia a dia, que é o escândalo da injustiça e da dor inocente. Porque muitas vezes a nossa crise é por achar que estamos sofrendo injustiça, ou porque vemos alguém que está sofrendo injustiça, porque tudo somos justiceiros. Contudo, nas orações salmódicas está sempre presente uma certeza. O Deus mudo e distante, que parecia até mesmo indiferente, por fim intervém atendendo à súplica. Então sempre que tem, Senhor, até quando ficarás olhando, que diz o Salmo 35, o cachorro também que ele vai citando salmos aqui, que você vai associando de uma coisa com a outra. Sempre que tem esses salmos, fala, Senhor, onde estás tu? Então, no final do salmo sempre está lá a presença de Deus, esse Deus que parece indiferente, esse Deus que não te olha, esse Deus que não te escuta. No fim, o eu lírico lá do salmo está lá, Senhor, meu Deus do céu, no final, né, mostra esse Deus que vem ao encontro. Então isso é rezar com salmos, é você estar lá se identificando com o autor, se identificando com o eu lírico. Falando, por isso que é legal, tipo, Senhor, meu Deus, onde está tu? Estou sentindo onde está tu, e aí depois o eu lírico mostra, olha, ele está aqui. E aí você tem uma calma, assim, então esse aqui que eu me identifiquei e ele achou, talvez eu ache também na minha vida. E um detalhe que ele traz aqui é que, tipo assim, um terço dos salmos eram sobre o sofrimento, sobre a crise, a menor quantidade dos salmos é sobre a ação de graças. E ele fala assim, pode surpreender que com relação à vasta quantidade de lamentos presentes no saltério, a alegria do reconhecimento seja tão escassa e expressa de um modo menos intenso. Aí ele vai justificar isso com uma passagem bíblica, aquela passagem dos 10 leprosos, que um foi curado, que os 10 leprosos foram curados e apenas um voltou para glorificar a Deus. Né? E aí é isso, Deus faz para muitas pessoas, nós sempre recorremos a Deus no momento de sofrimento, quando precisamos de algo, mas para agradecer, assim, quando a gente está bem, muitas vezes a gente não está em oração, né? Ação de graças é a oração que mais falta para a gente. A gente sempre lembra em rezar quando a gente precisa pedir, quando a gente está em crise. Mas em oração e ação de graças, muitas vezes não tem. Vale lembrar que o sacramento da Eucaristia é uma ação de graças, é viver uma oração de ação de graças, é um sacramento de ação de graças. Então, mais uma vez, a importância de estar vivendo o sacramento da Eucaristia, para estar sempre nessa oração de ação de graças a Deus. Depois ele vai falar da oração, os salmos, no sentido de oração de adoração e de júbilo, que é aquele do hino, que é esse modelo de oração em estado puro, que é aquele que, diferentemente da ação de graças, que a ação de graças você vai agradecer a Deus por algo que Ele fez a você, a oração de hino, esse salmo de hino, é o salmo em que você vai agradecer a Deus pelo simples fato da existência. Então, agradece-se a Deus pelo simples fato de que Ele está presente, vive, opera e se comunica. Ele é contemplado em seu amor eterno e perene. Então, é um salmo que te ajuda a contemplar a criação, a contemplar a bondade de Deus, celebrado pela sua grande glória, dispensada sobretudo na natureza.
Eu não vou ficar lendo, não, porque... Aliás, quando eu lendo, não vou ficar... Eu não vou ficar falando mais de tudo que ele fala dos Salmos, não, porque o objetivo, lembrando, é fazer vocês comprarem um livro para vocês lerem. Mas de tudo isso que eu falei aqui, dá para ver como o livro é rico em poucas palavras, como ele consegue nos trazer esta realidade que é fazer o Salmo como oração cotidiana, como oração diária. E eu vou falar para vocês o meu salmo preferido, porque no final, no último capítulo do livro, ele seleciona alguns salmos, não todos, porque são muitos, né? São 150 salmos. Ele seleciona alguns para fazer breves comentários, para dar o pontapé inicial para a gente que quer refletir, fazer uma oração em cima dos salmos. E o meu é um que ele fala aqui, o meu preferido é o Salmo 51:50, que é um salmo rezado pela igreja toda sexta-feira nas laudes. É o meu salmo preferido, é um salmo mais de súplica. Eu sou meio melancólico, eu gosto de salmos de súplica. E aqui, que é aquele salmo assim: misericórdia, meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu gosto muito de refletir sobre a culpa, o sentimento de culpa. Ele traz justamente uma ligação aqui, ó. Se o sentimento de culpa é bastante vivo, mais intensa é, contudo, a experiência do perdão. Então, por isso que eu gosto tanto desse salmo, porque eu convivo muito com a experiência de culpa. Eu carrego muita culpa comigo. Então, toda vez que eu leio o Salmo 50, é um descanso, é um conforto. Por quê? Vou ler novamente. Se o sentimento de culpa é bastante vivo, mais intensa é, contudo, a experiência do perdão, da novidade do Espírito, da alegria que o misericordioso Deus infunde no pecador arrependido. Por isso, esse é o meu salmo preferido. E vocês? Contem para mim nos comentários, por favor, qual o salmo preferido de vocês e por quê. Hoje eu falei sobre o livro Rezar com os Salmos. Espero que vocês tenham gostado e principalmente ficado com vontade de ler não só esse, mas a coleção completa. Ficado com vontade de rezar e com vontade de ler os salmos. E contem para mim aí no comentário qual o salmo preferido de vocês e por quê, que eu vou achar bem legal abrir meu coração aqui para vocês, se legal vocês abrirem o coração para mim também, seria interessante. E sempre vai lembrar que para adquirir este e outros livros da edições CNBB, basta acessar o nosso site que está na descrição do vídeo, edicoescnbb.com.br. Você também pode ligar para a nossa central de atendimento ou, mais fácil ainda, com esse mesmo número, mandar uma mensagem de WhatsApp. E o número é 61 2193 3019. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de se inscrever nas redes sociais, @edcoincnbb. Gostaria de pedir para vocês mandarem lá a mensagem de vocês dizendo o que acharam do livro. Mandem também os comentários sobre o nosso podcast, sugestões de livros, o que acharam do episódio e tudo mais. Vocês estão engajando um pouco. Não todos. Obrigado, Tia Beth. Um beijo para você. E no próximo episódio nós vamos falar do volume 3 da coleção Caderno sobre Oração, que é A Oração de Jesus, escrito por Juan Lopes Vergara. Espero vocês no YouTube, no Spotify, nos cortes do Instagram, na plataforma de produção de áudio que você preferir. Até semana que vem. Tchau!